Bom dia a todas, bom dia a todos. A mais uma Quintas Empreendedoras Live, um projeto da CDL Salvador que tem como lema conversas virtuais com soluções reais para o seu negócio. Hoje nós vamos ter aqui a presença de um especialista em visual merchandising para debater o tema visual merchandising, como preparar sua loja em tempos de pandemia. Esse tema que é um tema tão importante para os lojistas nesse momento, porque atinge a questão de competitividade. Hoje será abordado por um especialista com mais de 20 anos na área, chamado Gelson Schmidt, que é diretor de criação da Núcleo Vitrine. Nosso convidado já está aqui para participar conosco. Quero vindas dividindo tela nesse momento. Aguardando o nosso convidado entrar conosco ao vivo. Aqui já agradecendo a presença aí de Val, de Lili. Muito bem-vindo. Estamos aqui agora com a presença de Gelson Schmidt, que eu quero apresentar para vocês. Só pedir aqui licença por um minuto para poder, apresentar para vocês Gelson Schmidt. Gelson Schmidt é diretor de criação da empresa Núcleo Vitrine, especialista em visual merchandising, com mais de 20 anos de atuação no mercado brasileiro. Formação também em países do exterior. Ele é bastante recatado em relação a isso. Ele não fala muito, mas a gente sabe da atuação também da Núcleo Vitrine em outros países. E é o nosso convidado muito especial de hoje. Gelson, a CDL Salvador agradece bastante a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Fausto. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participar dessa live. E eu espero contribuir aí com algumas informações e algumas dicas, né, sobre visual merchandising, mesmo porque o assunto é muito longo e o nosso tempo é curto. Então a gente vai ter que tentar passar por todos os assuntos, e eu acho que a gente vai conseguir, de uma forma simples, explicar um pouco sobre o visual merchandising. Vamos sim, porque o nosso propósito é justamente ajudar a todos os seguidores, aos lojistas, sobre temas que são de importância extrema na questão do varejo, ainda mais hoje que vivemos um momento de muito conflito, né, e de muitas delicadezas nessa área. Então, a primeira pergunta, Gelson, que eu acho que os seguidores querem saber e que eu te faço é sobre o que é visual merchandising. Esse nome aí que a gente é em língua inglesa, mas que a gente sabe que tem um impacto e que é traduzido de várias formas aqui no Brasil. Mas para você, que atua há 20 anos nesse mercado, como que se traduz exatamente o visual merchandising? O que é isso? Bem, Fausto, o visual merchandising, na verdade, ele é um conjunto de ações que vai desde a vitrine até o interior da loja, né? Com o propósito de valorizar o produto do estabelecimento comercial. Ele atua em todas as áreas da loja, né? Ele promove, ele faz promoções, ele informa sobre promoções, ele informa sobre lançamentos de novos produtos, e esse trabalho de visual merchandising é geralmente feito por um profissional. Esse profissional a gente sabe que nem todos os lojistas têm acesso a esses profissionais, mas esse profissional, até muito pouco tempo atrás, ele era conhecido como um vitrinista. É uma profissão que evoluiu, né? E ela evoluiu porque nós passamos por muitas crises, o comportamento do novo consumidor mudou muito, né? Até porque ele tem acesso a muitos outros produtos, a indústria produz muito, e então está mais fácil de esse acesso aos produtos. Então, o profissional vitrinista teve que partir para dentro da loja, e ele, sem dúvida nenhuma, ele é capacitado para gerar um encantamento sobre um produto e fazer com que esse encantamento se transforme em vendas. Nossa, então, olha, aí Gelson já começa aí ampliando a nossa visão, né, e dizendo de que visual merchandising, que muitas vezes é traduzido, ou foi traduzido como vitrinista, hoje é uma área que se expandiu
para dentro da loja, para o produto da loja, e que hoje tem uma posição que eu estou achando aí um pouco estratégica na questão de venda. Então eu queria que você me respondesse isso, Gelson. Qual é a importância do visual merchandising para a loja, para o varejo? Bom, a exposição de produtos no interior da loja e mesmo dentro de uma vitrine, ela é responsável por uma porcentagem muito grande da venda. Algumas pesquisas indicam que mais ou menos 50% da venda saia a partir da vitrine, da exposição do produto. Não só da vitrine, mas da exposição de produto na parte interna da loja. Em alguns casos, essa porcentagem vai a 80%, no caso Nossa! No caso do segmento de moda, por exemplo, né? Então, 80% praticamente da venda da loja, ela parte da vitrine. E esses são dados assim que anualmente os institutos de pesquisa fazem esse levantamento e não tem mudado, né? Esses dados, é claro que eu não tenho os dados desse ano, porque nós estamos numa situação atípica, né? Mas, assim, dados do ano passado de institutos assim, de pesquisa que são muito respeitados, tipo o Popeye Brasil, né? É um instituto respeitado e ele está sempre fazendo essas pesquisas sobre visual merchandising e essa porcentagem de venda. Então, a gente precisa saber disso, a gente precisa saber que a vitrine realmente, a exposição do produto realmente é muito eficaz na hora da decisão de compra, né? E com isso, então, que você coloca, Gelson, seria correto eu dizer que o visual merchandising é um diferencial competitivo para a loja? Totalmente. O visual merchandising consegue diminuir um grande estoque parado de uma loja, por exemplo, né? E faz a mercadoria girar, né? Então, sempre a gente já passou por situações assim como o lojista nos dizia, olha, eu tenho esse produto aqui, esse produto está parado, eu preciso que ele comece a rodar. E aí basta a gente trabalhar nele, trabalhar a exposição dele e ele começa, e aí depois o lojista nos procura e diz, olha, realmente funcionou. Então, são dados que a gente tem assim no dia a dia. A gente tem esses dados dos próprios lojistas. Isso faz uma diferença enorme, né? A consequência disso é mais lucro da empresa, né? É claro, é claro, é claro. Quando a gente pensa, né, para um lojista, né, qualquer lojista, sobre o visual merchandising e como você colocou aí desses números tão importantes de que existem institutos que mostram números de 80% até no convencimento da compra ou na atração do consumidor para a loja ligado ao visual merchandising da loja, né? Que isso daí é um fator preponderante na decisão de compra. Se você pudesse colocar para a gente, Gelson, dentro da sua experiência e da sua ampla experiência, quais são os fatores que são mais importantes ou muito importantes para que uma loja ela seja visualmente atraente para os clientes, para os consumidores? São muitos os fatores. Eu acho que a estrutura física da loja é determinante para que você tenha êxito na distribuição de produtos. Assim, quando eu falo isso, eu estou falando um pouquinho de layout de loja, né, que é a distribuição de mobiliários e de partes de exposição. Eu acho que assim, ele atrai novos clientes e fideliza os clientes. Essa distribuição interna de loja, por exemplo, ela é capaz de fazer aquilo que a gente, que é uma preocupação muito grande nossa, que é, muitas vezes o cliente entra na loja, vai até um certo ponto da loja e sai. Então, um dos nossos desafios é fazer com que o cliente rode a loja. Quanto mais tempo o cliente passar dentro do estabelecimento, mais tempo ele vai ter de ver produtos que muitas vezes ele não está nem com a intenção de comprá-lo, mas vendo o produto, ele acaba levando, né? Então, essa distribuição é um dos fatores mais importantes
uma estrutura bem pensada e bem organizada é capaz de fazer muito pelo lojista. Não sei se eu respondi Então, a sua pergunta. Respondeu sim. Então, o que a gente pode entender é que toda a questão de distribuição e até circulação de pessoas dentro da loja não é algo aleatório. É algo que existe sim um planejamento para isso e que o lojista tem que estar tendo, e existem profissionais específicos para isso. Sim, Fausto, eu acho que existem técnicas para fazer isso, né? Quando a gente pensa assim, mas o que eu posso fazer para que o lojista vá até o final da loja, né? O consumidor vai até o final da loja. Desculpe, o consumidor vai até o final da loja. Então, existem técnicas para isso. Você precisa identificar quais os pontos da sua loja que estão passando no escuro, digamos assim, né? Que as pessoas passam e não... Então, identifique esses pontos, porque a loja toda é importante. E é importante que o cliente passe por toda a loja, porque isso é fundamental para aumentar a venda da loja, né? Então, assim, olha, sim, por favor. Por exemplo, assim, a gente identifica muito, às vezes, um fundo de loja que está muito escuro. É só uma dica, por exemplo, né? Ilumine melhor. Trabalhe um pouco a exposição do produto no fundo da loja. Isso faz com que a pessoa de longe, o consumidor de longe, se atraia por isso, né? Então, algumas ações são bem válidas para esse desafio que nós temos de fazer o cliente rodar por toda a loja, né? Isso me deixou muito curioso, porque quando eu imagino a experiência que vocês têm, e vocês eu falo no Vitrine, e aí eu já aproveito para poder agradecer também aí ao sócio-diretor Fernando Bervian, que também concordou aí com a sua participação nessa nossa live, generosamente, aí dando essas dicas importantes para os associados da CDL Salvador. Eu fico imaginando em tudo que vocês já viram em relação a todas as experiências que vocês já passaram lidando, tanto com lojas em shopping, como de lojas de rua, como de lojas de pequeno porte, médio porte, grande porte. E aí vocês devem ter visto muitos equívocos terem sido cometidos por lojistas que tinham a intenção de acertar e pensavam que a forma como eles estavam expondo produtos ou com a disposição interna de loja ou de vitrine, era uma forma correta. E vocês chegaram e já, batendo o olho, vocês já viram, não, esse não é o melhor caminho, existe um caminho melhor para vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, até para que a gente se identificasse, quais são os principais erros e equívocos que vocês notam que os lojistas e os empresários costumam cometer quando não tem uma assessoria técnica específica para visual merchandising em seus estabelecimentos. Bom, Fausto, eu acho que um dos principais erros, um dos erros mais comuns para essa sua pergunta, né, essas armadilhas e esses erros, um dos erros mais comuns é a falta de cuidado na exposição do produto. Assim, existem muitas regras de exposição, são tantas que seria impossível nós falarmos sobre todas elas, né? Mas assim, muitas que são extremamente simples, que são regras que não precisa nem de um profissional de VM para não cometer esse erro, né? Tipo, expor produtos no chão, né? Mesmo que sejam sapatos. A gente às vezes passa por algumas lojas e ver produtos expostos no chão da vitrine, sem uma base, sem o cuidado. Quer dizer, isso super desvaloriza o produto, né? A gente vê também produtos de alto custo, produtos de luxo expostos muito abaixo da altura do olho do cliente. A gente... joalherias, por exemplo, né? Joalherias, a gente vê relógios caríssimos expostos embaixo da vitrine. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Produtos mais delicados, produtos de maior valor, sempre precisam estar um pouquinho mais na altura do olho do cliente. Esse é um erro que se comete muito no caso de joalherias, de lojas de acessórios, de produtos de artigos mais de luxo, né? Perfumarias. Então, esse é um cuidado que precisa ter.
A gente também vê seguido numa loja, por exemplo, numa ótica, a gente vê digitais da pessoa que expôs o óculos na vitrine, na lente do óculos. Né? Não pode, né, Não Gelson? pode. Não São pode, coisas não pode. simples. É uma questão de capricho, né? Uhum. Tenha cuidado com tudo isso. Quanto mais cuidado você tiver na hora de expor o produto, mais ele vai se valorizar e mais ele vai ficar atrativo ao cliente, né? Outra coisa que outro erro que a gente vê muito seguido aqui em São Paulo, principalmente, a gente vê uma roupa, por exemplo, né? Na questão de moda, a gente vê uma roupa na vitrine, a roupa ela tá totalmente ajustada, né? Mas o ajuste dela é tão forte que tem 100 alfinetes atrás. O cliente, quando for provar essa roupa, ele não vai levar essa roupa, porque ele é uma outra roupa. Então, não transforme o produto. Não faça um produto virar um outro produto. Mostre o produto como ele realmente é, mas valorize ele, né? Tenha capricho na hora da exposição. Esses erros acontecem muito e a gente tende, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem desse cuidado, né? Não se dão conta desse cuidado. Mas é um cuidado muito importante, a valorização do produto. E isso daí vale para qualquer tipo de loja, né, Gel? Seja uma loja de shopping, uma loja de rua, também independente do tamanho e tudo. É uma pergunta também que eu fiquei curioso, assim. Essas técnicas aí de exposição de produto, de arrumação de loja, elas variam muito de acordo com o tamanho de loja, com o tipo de produto, com o segmento do lojista? Elas variam sim. Cada segmento e cada produto requer um estudo de como expô-lo, né? Dentro de um espaço, dentro do espaço já pré-determinado de uma loja, né? Isso está ligado diretamente ao layout de loja. E para a gente chegar num layout ideal para cada uma das lojas, a gente precisa conhecer muito bem o produto e precisa saber muito o perfil do cliente também, né? Hoje nós trabalhamos basicamente com 3 tipos de layout de lojas, que existem muitos, mas assim, os principais se chamam grade, fluxo livre e boutique. Cada um deles é destinado a um tipo de consumidor, né? Então, a primeira coisa que se deve fazer é saber qual é o perfil do seu cliente, qual é o cliente que você quer atingir. Você sabendo disso, você pode organizar a sua loja, você pode definir como ela vai ser dentro de um espaço físico, dentro do espaço da loja já determinado, como você vai organizar ela para atender esse tipo de cliente. Hoje em dia, não se fala mais em ser bom em todos os segmentos, né? Em todos os, você precisa ser bom em alguns. Você precisa ser ótimo nos que você optar em trabalhar. Você não pode ser bom com o público A, B e C. Você tem que ser bom para o público A e B, ou o público B e C. Você tem que definir isso. E através disso daí você consegue organizar a sua loja, né, dentro desse espaço aí. Perfeito, perfeito, Gelson. E eu queria entender um pouquinho assim, para esses lojistas, assim, a gente tem no mercado do varejo, eu sei que vocês atuaram durante muito tempo também no mercado da Bahia, no mercado de Salvador, tanto em shoppings como em lojas de rua. E eu queria entender assim, dentro de um mercado de varejo que tem muitas dificuldades e que muitos vêm de empresas familiares, inclusive, né? Vamos supor que eu seja um lojista que tem pouco recurso, né? Eu sou lojista, eu quero acertar, mas eu tenho pouco recurso, eu nunca estudei sobre o visual merchandising, nem entendo direito sobre isso, mas eu entendo que isso pode me trazer um diferencial competitivo importante. Na sua opinião, Gelson, por onde eu começo? Qual é o primeiro passo para que eu, lojista, que não tenho ainda um pé dentro dessa área de estudo, por quem eu procuro, como é que eu começo, de que forma que eu organizo isso?
Bem, Fausto, eu acho que, assim, ó, em primeiro lugar, visual merchandising, né, o VM, eles são bem escassos no mercado, né? É uma profissão que realmente não existem em todos os centros aqui no Brasil, Urbanos. urbanos. É um profissional um pouco escasso no mercado, né? Apesar de os melhores profissionais do mundo serem brasileiros. O brasileiro Bom o isso. brasileiro é muito criativo. O melhor vitrinista, o visual merchandising de Nova York é brasileiro, é um paulista. Nós temos uma vitrinista que atende as grandes maisons de Paris, por exemplo, que é uma menina, se não me engano, de São Paulo também. Mas nós temos muitos profissionais bons no Brasil que até saíram do Brasil pela sua experiência e pela sua capacidade de atender grandes marcas, né? No caso da sua loja ser numa área, num centro onde há disponibilidade desses profissionais, faça uma consulta com ele, chame, procure, né, através de sites de busca, você vai conseguir algumas empresas de visual merchandising e chame para uma reunião e converse com esse profissional. Essa reunião certamente não vai ter um custo, você só vai contratar esse profissional se realmente estiver dentro das suas condições. E muitas vezes a gente acha que é um trabalho que onera bastante, que é caro, ou que, na verdade, é um investimento da loja. É como investir no mobiliário, é como investir, enfim. Então, procure, se você estiver num centro onde há disponibilidade desse profissional, procure um profissional na área e converse com ele, bata um papo com ele, que eu acho que ele vai te trazer muitas coisas interessantes para muitas opções de trabalho de visual merchandising. Isso nesse caso. Se não houver ninguém na sua região, a opção é um atendimento online. É possível fazer um atendimento online. O resultado é um pouquinho mais difícil, porque assim, o visual merchandising ele está muito ligado à presença física dele na loja, a conhecer muito bem o produto, a ver o espaço que essa loja dispõe, a identificar espaços que não são tão comerciais dentro da loja, que existem muito, e transformá-los em comerciais. Então, é uma parte assim que realmente complica um pouco mais, mas é possível. Se você não tem outra opção, é possível você fazer um atendimento online, você ter um atendimento online. Sim. Isso vai ajudar, né? Não vai resolver totalmente o problema, mas vai ajudar. Sim? Principalmente hoje, não é, Gelson, em que a gente está vivendo uma realidade em que os atendimentos online, as vendas online, né, a virtualidade, ela chegou para o nosso mundo, né, o nosso mundo corporativo, empresarial, para o mundo, universo de consumo, de uma forma muito efetiva, Sim. né? O atendimento online tem se tornado cada vez mais comum, né? Nós estamos nos acostumando ainda com isso, né? Eu acho que ainda vai melhorar muito, porque essa pandemia nos pegou de calças curtas, a gente não teve tempo de se preparar para ela. Em outras crises, a gente começou a sentir que a crise foi chegando e a gente foi se moldando a ela, né? Agora foi muito rápido, foi extremamente rápido e as pessoas ficaram, no início, muito perdidas. Eu acho que as coisas estão começando a evoluir e a gente está começando a descobrir caminhos diferentes, né? E um deles é essa assessoria online que você pode ter de um visual merchandising, né? Do Brasil ou do exterior, né? Existem vários que podem dar essa assessoria. E a última se nenhum desses casos funcionar, né, geralmente no seu quadro de funcionários você tem alguém que se destaca em bom gosto, em capricho, um certo dom para expor. Geralmente a loja identifica esse funcionário e ela investe nesse funcionário. Então, veja no seu quadro de funcionários se tem alguém capacitado para trabalhar nisso. E aí, de repente, ofereça um curso. Existem vários cursos, né, de Senac, alguns cursos que são um pouco mais profissionalizantes, até
Mas assim, invista, porque qualquer informação que esse funcionário que já tem esse certo tom para trabalhar no VM, qualquer informação que ele tiver, ele vai melhorar em muito a sua atuação dentro da loja. Mas não esqueça... Dica aí... Só Não complementando, esqueça. não esqueça de remunerá-lo, né? Porque ele vai estar fazendo um trabalho que é extremamente importante, né? Não passe ele, não dê mais um cargo a ele, isso faz com que ele se interesse mais, né, Fausto? Claro, estimule, né? Então, estimule ele e assim, estimule. O curso, por exemplo, vai fazer muito bem. Olha, Gelson Schmidt, aí para os seguidores que estão entrando agora, a CDL Salvador está aqui hoje conversando com o Gelson Schmidt, que é diretor da Núcleo Vitrine, diretor de criação da Núcleo Vitrine, com mais de 20 anos em atuação de visual merchandising em todo o Brasil. Gelson está explicando para a gente aqui a importância do visual merchandising para a competitividade como um todo. E daqui a pouco eu vou pedir aqui, vocês que estão aí seguindo, saibam que daqui a pouco eu vou pedir a ele dicas importantes que cada lojista pode aplicar em sua própria loja. Então, aguarde aí um pouquinho que a gente vai chegar nessa parte de dicas. E o Gelson, eu vou pedir isso daí para você. E queria também que quem está aqui seguindo, que está gostando dessa conversa, que é uma conversa de ajuda, né, para poder ajudar aos lojistas, comunique aí aos seus seguidores também, para os amigos. Manda aí esse aviãozinho que está aí embaixo, avisando a todo mundo que a Núcleo Vitrine e a CDL Salvador estão conversando. E com isso daí a gente vai ampliando também o conhecimento, né? E aí, Gelson, quero também agradecer que você traz essa visão também de investir nos colaboradores que já existem na loja, né? Como é importante ampliar o conhecimento e investir nos talentos que os próprios lojistas já têm em sua loja, né? Pronto, pode falar. Mesmo que a empresa tenha um profissional de visual merchandising contratado, é interessante que se identifique no quadro de funcionários alguém que possa prestar essa assessoria ao visual merchandising. Porque ele não, e abrir esse diálogo, né? Ele não fica sempre na loja visual merchandising, né? Ter alguém que se responsabilize na hora de tirar um produto da vitrine para que o produto substituto entre da mesma forma, com o mesmo cuidado, pode ser feito por um funcionário já pré-definido, né, que vai cuidar sempre dessa área. A gente acha que essas coisas são simples, mas aí conversando a gente descobre a complexidade que tem por trás de uma vitrine, de um móvel colocado, de tudo isso daí é algo de uma complexidade absoluta que tem que levar ao encantamento, tem que levar à venda, tem que levar à fidelização. Eu quero aí agradecer a presença de Iomar, Marluce, tantas pessoas aí que estão aqui seguindo e que estão mandando, Janete, obrigado pela presença, também de nosso gerente administrativo financeiro, Paulo Malaquias, mais uma vez presente. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, desses seguidores todos. E aí, Gelson, eu queria que você já falou um pouco para a gente sobre a questão da virtualidade da pandemia. Sim. Né? Eu queria chegar nesse ponto, né? Hoje nós estamos vivendo mundialmente uma situação incomum, né? Em que nós tivemos as lojas fechadas no Brasil inteiro e agora nós estamos numa retomada, uma aguardada, uma esperada retomada do varejo em todo o Brasil. Nesse tempo, os lojistas, muitos deles que não tinham uma pegada virtual, que não tinham um investimento na virtualidade, eles passaram a ter como uma forma também de manter a sua marca e manter a sobrevivência da sua loja em um período em que o contato físico não estava permitido. Nós estamos agora nesse processo híbrido, né, entre uma coisa e outra, que a gente nem sabe. Os maiores especialistas estão apontando que a gente não volta para o que era antes, que essa hibridez continuará e a virtualidade será cada vez mais presente em todos os aspectos do relacionamento humano. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como que o visual merchandising pode ajudar nesses novos protocolos
de segurança que estão aí sendo colocados para shopping, para lojas de rua, né, nessas arrumações, nesse novo normal. O visual merchandising tem um papel também nisso? Tem, Fausto. A vitrine é um poderoso meio de comunicação. Ela tem uma comunicação direta com o seu cliente. O espaço da vitrine muitas vezes serve não só para expor os produtos, né? Ele serve também para expressar sentimentos, para formar opinião, para passar mensagem de apoio. E isso a gente tem notado aqui em São Paulo, principalmente, que tem muitas lojas, muitas empresas que estão fazendo muito bem isso, né? Grandes redes, inclusive. Eu acho que provavelmente vocês vão ver isso nas lojas de Salvador, nas vitrines de Salvador, em algumas redes, que estão entrando com algumas mensagens. Que bom ter vocês de volta, estávamos com saudade de você. Quer dizer, a nova vitrine, pelo menos por enquanto, nesse momento de transição, né, de reabertura, as novas vitrines estão mais simples, as novas vitrines estão estão ostentando menos, né? Estão mais limpas, estão mais suaves, né? A gente precisa disso. E eu acho que a vitrine consegue passar isso para esse novo normal, como você mesmo falou, né? Ela tem um papel fundamental nisso. Eu acho que a gente já está conseguindo fazer isso. E se você der uma volta e observar, as lojas já estão se preparando para isso, né? A vitrine já está... Inclusive internamente também, Gelson, com um novo layout interno. Inclusive internamente com o layout interno, né? A gente de circulação. Isso, a gente tem visto bastante essas restrições de circulação dentro de lojas, né? Aquele espaçamento mínimo, enfim, essas sinalizações. Marcação no chão. O pedido de uso de máscaras, o álcool em gel na porta da loja, medições de temperatura. A gente tem visto bastante isso, né? Existem maneiras de fazer isso de uma forma mais leve, né? E agradável para o consumidor. As pessoas não querem se sentir confinadas a uma parte restrita da loja. Então, tenha cuidado na hora de fazer isso, né? Faça isso com capricho, faça isso tentando fazer com que as pessoas se sintam bem dentro da sua loja, né? A acolhida, Gelson, seria uma palavra? A acolhida seria, mais do que nunca, Fausto. A acolhida, nesse momento, as pessoas estão fragilizadas, né? E, às vezes, assim, ir em busca de uma compra... comprar, todo mundo sabe que faz muito bem, é uma diversão, né? Não se compra só por necessidade. Só que quando se vai por prazer, você precisa ter esse cuidado, o lojista tem que ter esse cuidado para que esse prazer seja realmente um prazer e não algo pesado que realmente deixa a loja feia ou em espaços restritos, né? Gelson, eu quero aqui agradecer a participação que está tendo aqui de muitos seguidores que estão mandando muitas mensagens bonitas aí, agradecendo as informações super úteis que você está dando aí. Então, a Regiane, o André, o Magno, o Iomar, Ramon Romano, a Michele também aí presente. Muito obrigado a todos vocês por seguirem a CDL Salvador, a Núcleo Vitrine. E aí a gente segue nesse bate-papo aqui, a gente está com Gelson Schmidt, que é especialista em visual merchandising da empresa Núcleo Vitrine, com base em São Paulo, atendendo grandes redes, tanto em shopping como em lojas de rua. E eu queria, Gelson, que você falasse um pouco mais sobre as vitrines virtuais, né? Sim. Também é uma vitrine, também é uma forma de expor o produto. Quais são os principais cuidados que os lojistas têm que ter no momento em que expõe seu produto virtualmente? Bem, uma loja virtual, nunca se falou tanto em loja virtual, né? Verdade. A gente tem visto... na verdade, ela tem sido a saída para muitas empresas, né? Vender online. A gente já via isso há algum tempo atrás, mas não com todo esse apelo e com toda
enfim, eu acho que a loja virtual veio para ficar e ela, como a loja física, ela precisa ter todos os cuidados, né? Personalização da sua loja virtual é muito importante. Personalização. A Primeira dica é dica importante. é a personalização. Não pegue uma plataforma onde você só insira os produtos e acha que a sua loja vai concorrer com quem está fazendo muito melhor, né? Então, personalizar ela, usar objetos, preparar alguns cenários para expor o produto. Não simplesmente eu vou expor o óculos e eu vou colocar um óculos num fundo branco e pronto. É uma vitrine. É uma vitrine e você precisa personalizar. É claro que nós temos que ter cuidado de não colocar objetos demais, né? O foco é o produto. Sim. O objeto é só uma decoração dessa parte da vitrine, né? Então, mas assim, é interessante quando você vai rodando o site que você tenha esses espaços um pouco mais agradáveis, sem somente o produto. Trabalhar um pouco, dar o que nós chamamos de bossa, né? Dar um tempero, pôr um perfume no seu site, no seu e-commerce, na sua loja. Isso é bem importante, a personalização. A outra dica é a versatilidade. Quando nós temos uma loja virtual, uma vitrine virtual, nós não trabalhamos com um espaço restrito, como nós trabalhamos dentro de uma loja, dentro de um espaço que é restrito de produtos. Nós temos uma infinidade é infinito o espaço dentro de uma loja virtual. Então, trabalhe, tenha uma loja virtual versátil, que você consiga mudar os produtos quase que diariamente, porque é possível fazer isso, né? Mudar produtos de lugar, identificando o que está vendendo, o que não está vendendo, se não estiver vendendo, identifique por que não está vendendo, mas essa versatilidade é muito importante. Tome conta da sua loja virtual de uma maneira em que ela se transforme sempre, porque isso vai fazer com que o cliente retorne para mais compras, no caso, né? E não encontre ali um site que não mudou há meses ou há semanas, né? Verifique bem isso. A versatilidade é bem importante, né? Então, então a gente já viu alguns direcionamentos importantes aí dados por Gelson Schmidt. A gente viu a questão de personificar, né, de dar uma personalidade a essa loja, né, e com isso sair do lugar comum das plataformas. Vimos também a importância de você valorizar o produto através da criação de cenários para que essas fotografias do produto ela seja a fotografia que mostra um universo que acompanha o produto. E aí ele está falando também da versatilidade da loja, em que tem que ter um movimento, tem que ter sempre uma questão de que quando o cliente entre, e aí você me corrija, Gelson, se eu não estiver falando corretamente, para que quando o cliente entre, ele perceba que o site não é o mesmo site do dia anterior, que aqueles produtos eles estão ali em movimento. Exatamente isso. Ainda dentro da personalização, eu acho bem importante colocar o produto, ter o cuidado de colocar, por exemplo, assim, ó, nós temos uma loja de acessórios, por exemplo. Colocar, não expor o acessório, só o acessório. Em alguns casos, você precisa humanizar, você precisa colocar uma modelo, por exemplo, que não precisa ser uma modelo contratada, né? Mas uma vendedora ou alguém que use esse produto até para sabermos da dimensão que esse produto tem em relação ao corpo da pessoa, né? Então, ter uma modelo, mesmo que não mostre rosto, né, mas mostre o corpo, como a roupa vai ficar no corpo. Isso é bem importante, porque você está comprando uma imagem, não é? Você está comprando um produto que você não tem, mesmo que diga o tamanho, mas você não sabe como ela realmente fica ao usar ela, né? Então, é importante que dentro dessa personalização, você tenha esse cuidado também, né? De colocar a proporção do produto, porque o cliente tem um tempo para devolução desse produto e ele pode dizer, olha, eu olhei no site e vi que ele realmente não... Achei que ele era tal coisa e veio outra, né? Então, para que isso ocorra menos, né?
é importante que tenha nessa personalização como é esse produto realmente, né? Débora Simões está aí agora parabenizando vocês também. E aí eu quero também aproveitar e agradecer aí a presença de Selma Lima, do Sebrae. Obrigado sempre pelo Sebrae estar aí apoiando a CDL Salvador, apoiando os lojistas como um todo. O Wendel Henrique, muito obrigado aí pela presença. Nadir, Augusto da FCDL, muito nosso agradecimento aí à FCDL Bahia pela presença sempre. Gelson, queria agora que a gente desse um passo que está sendo muito aguardado por todos, que é a questão das dicas que você pode deixar. Né? Eu acho que você tem aí toda essa experiência do que você tem visto e aplicado em lojas tão distintas, tanto em mercado de Salvador, de São Paulo, de outros locais. E aí eu queria que você compartilhasse conosco algumas dicas que você pode nos favorecer, tanto em lojas físicas, como também nas lojas virtuais, né? O que é que você pode aí deixar para a gente como um deverzinho de casa para que os lojistas prestem atenção e consigam fazer das suas lojas mais acolhedoras, como você tão bem falou? Bem, eu vou começar então pela loja virtual. Eu vou te passar algumas dicas assim que eu acho que são bem importantes, que eu acho que você precisa comunicar muito bem e fazer essa comunicação diariamente, de ofertas, Existe uma concorrência muito grande hoje, né? E as lojas mandam através de redes sociais, elas nos bombardeiam com ofertas então cuidado com isso. Eu acho que essa comunicação é extremamente importante. A primeira dica que eu dou no caso de loja virtual. A organização também dessa loja virtual precisa ser muito, muito cuidada. Você sabe que as primeiras páginas da loja, os primeiros produtos são sempre os mais visualizados, né? Muitas vezes a gente entra, vai até uma certa parte da loja virtual e acaba saindo, né? Ou compra os primeiros produtos. E os produtos que estão à frente sempre são os mais valorizados, né? Páginas iniciais vendem sempre mais, né? E os produtos que estão expostos na sua esquerda sempre também são mais valorizados. Porque a gente, na verdade, quando pega alguma coisa para ler, a nossa leitura é da esquerda para a direita, né? E isso, às vezes, inconscientemente, faz com que o nosso olho vá para a esquerda e comece por ali a busca do que a gente está querendo. Então, esses cuidados você precisa ter na hora de uma loja virtual, né? E loja física e vitrine, no caso, eu acho que a gente tem assim, muitas dicas, né? Eu vou tentar passar por algumas que eu acho que são mais importantes, né? Mas, assim, hoje, nesse período em que a gente está vivendo, uma dica que eu dou é humanize a sua loja. Humanize a sua loja. Fotos, imagens de gente sorrindo, de gente feliz. Não trabalhe só o produto. A humanização é extremamente importante. Você não precisa contratar uma modelo para fazer essa humanização. Hoje nós temos alguns sites de imagens pagas, é claro. Bancos de imagens. E você pode tranquilamente, por um valor mínimo, acessível, você pode ter um modelo para humanizar a sua loja. É importantíssimo isso. A humanização, ela é extremamente importante. Os objetos precisam ser humanizados. Se a gente pegar, por exemplo, assim, hoje nós temos, hoje a indústria de automóveis, por exemplo, ela tem tecnologia suficiente para ter apenas um farol, né? Mas ela tem dois, porque é o rosto, né? São olhos. Claro. Então, se você começar a analisar os objetos, eles tentam ser humanizados, né? E isso é extremamente importante. A outra humanização que eu acho que é uma das mais interessantes, que eu acho que é no mercado de relojarias.
E eu peço que Sim. vocês até façam um teste aí, se vocês tiverem alguma revista com alguma imagem de alguma publicação de relógio, vocês vão ver que os ponteiros dos relógios estão sempre parados em 10 e 10 ou 10 para as 2. Sempre nesse sentido. Observem isso, vocês vão ver. Essa inclusive, é uma regra de exposição, porque é o sorriso, né? É o sorriso. Ver os ponteiros para baixo é uma tristeza. Então, assim, para você ter ideia de como é importante humanizar, é muito importante humanizar, principalmente agora. Trabalhe com gente feliz, com gente sorrindo, com gente satisfeita, com gente bem. É isso que nós precisamos ver agora. Essa é uma das primeiras dicas, né? Sim, sim. E aí, evoluindo um pouco mais, Gelson, Gelson acaba de colocar para a gente uma dica importante, que é a humanização e também a atenção à simbologia, né? As simbologias que trazem bem-estar, que trazem positividade para dentro da loja. E o que é que você pode compartilhar mais com a gente de dicas importantes aí? Bom, um dos cuidados que você precisa ter na hora de montar a sua loja, ou mesmo depois dela montada, você identificar esse que é um grande problema, é a sua iluminação. A iluminação de uma vitrine e também da parte interna da loja, mas principalmente de uma vitrine, é extremamente importante. Hoje nós temos inúmeras opções de iluminação para vitrine. Até muito pouco tempo atrás, a gente ficava na mão de algumas lâmpadas halógenas que queimavam o produto e que não eram tão eficientes, com um alto consumo de energia. Hoje nós temos uma infinidade de opções de iluminação. Cuide da sua iluminação. Veja qual é o tipo de produto que você trabalha. A gente muitas vezes passa por uma joalheria, por exemplo, e vê uma iluminação totalmente branca. Né? Essa iluminação totalmente branca, ela serve sim, mas ela serve para acessórios e joias na cor prata. O dourado se desvaloriza com isso. Então tenha cuidado para ter pontos de iluminação que realmente vai valorizar o seu produto. A outra dica da iluminação é para quem tem lojas de rua. Se você tem loja de rua, não ligue a sua iluminação de vitrine apenas à noite. À noite ela não vai servir. À noite, qualquer iluminação já tem efeito. A iluminação interna de uma vitrine durante o dia, em lojas de rua, é muito importante para que você diminua o efeito de espelho. E principalmente, nós não temos nenhuma... As pessoas dizem assim, colocam uma película anti-reflexo, elas não funcionam. O que mais funciona é você ter uma boa iluminação interna e isso vai ajudar. A concorrência com a luz solar é desleal, mas a gente sabe que... Ainda mais em Salvador, né, Gelson, que é uma cidade solar. Exatamente, ainda mais em Salvador, que tem muito sol e é lindo, né? Mas para a vitrine ele realmente dá esse efeito de espelho. O que melhor funciona é iluminar a parte interna, iluminar bem a parte interna. E isso também faz com que... Porque geralmente as pessoas que estão no comércio de rua, elas estão passando muito rapidamente, algumas até de carro. E o tempo de visualização, quando você está dentro de um carro, é menor ainda. Você está passando, você não tem a chance de parar e observar. Só que muitas vezes você está dentro do carro e está observando as vitrines e vê dentro de uma determinada loja ou dentro de uma vitrine uma camisa que você estava procurando há muito tempo. E aí você vai estacionar e vai atrás desse produto. É importante que você veja esse produto no curto espaço de tempo dentro do carro. E isso, a iluminação, conta muito. A iluminação faz um papel muito importante nesse caso. Tome cuidado disso. No shopping já não é tão problemático, porque o shopping nós não temos muita iluminação externa. Então, a iluminação de shopping é totalmente diferente, apesar de nós iluminarmos muito bem, porque é um atrativo também. Uma vitrine bem iluminada é um atrativo. Por si só, ela já atrai, né? A gente tem alguns dados assim de que as pessoas, quando vão para um shopping, na primeira meia hora, ela
para em praticamente é um passeio. Então, ela vai parando em todas as vitrines, em todas as lojas. Na segunda meia hora, essas pessoas começam a ser um pouco mais seletivas. E a iluminação acaba chamando mais atenção. É o que atrai o olhar. Exatamente, se você está num corredor e você vê uma loja super iluminada, certamente você vai ser atraído por ela. Então, tome cuidado na hora de iluminar a sua vitrine. Né? Talvez contratar um bom profissional nessa parte é uma solução e é uma dica bem... E um diferencial competitivo incrível. Incrível. E é Boa uma dica. coisa extremamente simples, né? Extremamente simples. A outra coisa é tome cuidado com a estrutura física da loja. Na hora, eu defendo uma coisa assim que eu acho que eu falo para todos os arquitetos que eu conheço, e eu acho assim, ó, que dentro da arquitetura deveria ter uma cadeira de visual merchandising, né? Porque são os arquitetos que montam a estrutura da loja. E muitos arquitetos não têm acesso a algumas informações que são super importantes para o VM, para o trabalho do VM, né? Para o profissional de VM e para qualquer pessoa que for trabalhar dentro da loja, né? A gente vê muitos casos assim, a porta da loja o meu principal atrativo. Eu quero uma porta enorme para eu engolir o meu cliente, para que o cliente se sinta à vontade de entrar. É importante, sim, essa porta gigante. Mas se você tiver condições de colocar a vitrine antes da porta, para que o cliente passe na vitrine e depois entre na loja, é uma dica simples, mas é uma dica que funciona muito. Você passar pela vitrine antes de entrar na loja. Porque depois que você já saiu da loja e enxergar um produto na vitrine, você vai ficar pensando se vai voltar ou não para adquirir aquele produto. Porque talvez você pegue uma fila de caixa ou coisa assim e deixe para outro dia e essa venda não se concretize. Agora, se você tiver a vitrine antes, você obriga o cliente a passar pela vitrine, a observar a vitrine e depois entrar para a loja. Então, eu acho que isso é uma questão estrutural e que precisa ser muito bem trabalhada, né? Ótimo. O nosso seguidor aqui, o Yomar, está perguntando se tem diferença de iluminação a depender do produto que se expõe na vitrine. Eu lembro que você colocou aí de que, por exemplo, numa joalheria prata, ela serve muito bem a luz branca, o que não funcionaria com o ouro, que tem que ser outra modalidade de cor de luz, né, Gelson? Sim. Existem... Isso vale para carro, isso vale para produtos de limpeza, isso vai variando, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Até pouco tempo atrás, como eu já falei, nós tínhamos poucas opções de iluminação, né? Nós trabalhávamos principalmente com uma lâmpada que nós chamávamos de dicróica. Acho que as pessoas todas conhecem a dicróica. Lembram? Qual era a função da dicróica? A dicróica ela tinha a função de refletir o prisma, o que mais se aproximava à luz solar, né? Porque a luz, quando você quiser saber se um produto é realmente vermelho, você vai até o sol, coloca ele no sol. O sol vai mostrar exatamente a cor que esse produto tem. Com a lâmpada dicróica, se você pegar uma lâmpada dicróica, você vai ver que ela tem um prisma. Ela é quase como aquele fundo do CD, tem todas as cores do arco-íris ali. E ela reflete essas cores. Hoje, isso não faz mais efeito, porque a tecnologia consegue distribuir as cores necessárias através de uma lâmpada de LED. Valorizando o produto. Então, assim, ó, o meu conselho na hora de iluminar uma vitrine primeiro, você identifica o produto que você tem. Mas, assim, ó, para não acontecer de você errar na hora da iluminação, as lâmpadas elas são definidas pelo que nós chamamos de K. 3.000K, 2.700K, 6.000K. Então, assim, ó, isso vai da lâmpada fria, que é de 6.000K,
Quando você comprar uma lâmpada, na embalagem estiver escrito 6.000K, você sabe que você É uma lâmpada é uma fria. lâmpada totalmente branca. Ela chega a ser... E qual é a dica que você deixa para uma questão mais genérica A de escolha? lâmpada de 4.000K. Ela, 4.000K. ela é uma lâmpada considerada morna. Ela não é uma lâmpada quente e ela é uma lâmpada morna. Ela é considerada uma lâmpada morna. Ela serve tanto para iluminar a prata quanto o ouro. Perfeito. E ela vai certamente trabalhar muito bem com qualquer tipo de produto. Olha, a gente está ouvindo essas dicas de ouro que estão sendo oferecidas aí por Gelson Schmidt, que é diretor da Núcleo Vitrine. E aí, na questão agora de visual merchandising, o que é que ele deixa como instrução para os lojistas e dever de casa? Ele deixa aí uma instrução muito clara sobre a humanização da loja, com a utilização de imagens, de bancos de imagens, para poder trazer o humano para dentro da loja, valorização dos símbolos positivos, ideias que possam trazer o bem-estar, o aconchego e a alegria também para dentro da loja. Isso passa também pelas cores, o que ele colocou aí para a gente, e principalmente uma boa iluminação e disposição dentro da loja. Gelson, a gente já está caminhando aqui para os minutos finais. Que pena. A CDL Salvador... eu sei, e já deixo aqui um convite público para que você possa retornar com muitas outras dicas. A gente tem aqui um elenco de perguntas que foram feitas pelos seguidores que nós vamos encaminhar para vocês. Dizer que a CDL Salvador está de braços abertos e portas abertas para vocês. Agradecer essa generosidade de você compartilhar conhecimentos tão específicos e tão importantes, mas que fazem muita diferença na venda, que é o nosso principal objetivo, de levar essa informação para os nossos associados, para os lojistas, para que a venda deles possa ser sempre favorecida. Então, visual merchandising é importante, sim. Valorização do produto é importante, sim. Ainda mais em tempos de pandemia, em que a gente tem que se ajustar a tantas especificidades. Então, eu vou deixar agora a sua palavra final, nesse minuto aí final que a gente está tendo, e um agradecimento muito grande para você, para o Fernando Berbian, para a Núcleo Vitrine, e desejar que a participação de vocês possa acontecer o mais breve possível novamente. Bom, Fausto, eu espero ter contribuído e esclarecido um pouco sobre essa ferramenta tão poderosa que é o Visual Merchandising. Eu fico à disposição, né, para outras lives, ou enfim, eu vou passar depois alguns contatos, se alguém se interessar em fazer algumas perguntas, nós estamos à disposição para Por favor, Gelson, deixa aí para todo mundo as redes sociais da Núcleo Vitrine. Quem quiser ver as vitrines da Núcleo Vitrine tem que entrar aonde? No Instagram e no Facebook. Então, nós temos um site que é o www.nucleovitrine.com.br, Núcleo Vitrine tudo junto. O nosso e-mail, se você precisar mandar um e-mail, é contato@nucleovitrine.com.br. Se você quiser anotar o nosso WhatsApp para mandar alguma pergunta sobre algum tema de visual merchandising. Rapidinho que a gente está terminando aqui. 98130 6281. 9811, código de São Paulo. E pode nos acessar no Insta também, no Instagram, que é @nucleovitrine. Eu agradeço a ti, Fausto, eu agradeço ao senhor Roberto Nunes, né, diretor presidente do CDL de Salvador, e a toda a equipe do CDL de Salvador, através do seu presidente, em nome dele, a todos os lojistas que nos acompanharam e todos os amigos que estão com a gente nessa live. Muito obrigado, eu espero ter contribuído realmente, né, e fico à disposição. É sempre um prazer. Contribuiu muito. Obrigado por tudo, Gelson Schmidt. Obrigado a Núcleo Vitrine. E nós vemos aí vocês, seguidores, na próxima semana com mais um tema de interesse do varejo. Fiquem bem, boa semana, obrigado e até a próxima. Um abraço, Fausto.